Rapidinho, ó, vou mostrar aqui como que a gente faz uma marcação. Ao JPY. Depois eu vou mostrar aqui as ferramentas do MetaTrader. Esse aqui é outra corretora que eu utilizo. Eu gosto de marcar aqui o time frame em 1 hora. Fazer as principais marcações aqui em 1 hora. Bem simples, né? Vai marcar os topos e fundos aqui que aparecem no gráfico, né? Bem simples, né? O gráfico aqui a gente percebe que tem várias regiões que formou topos e fundos. Essas regiões a gente tem que ficar atento, né? Quando o preço se aproxima dessas regiões, né? A partir daí a gente vai ver o que o gráfico o que o preço vai fazer próximo a essas regiões. Lembrando que o preço ele tende a corrigir, né, conforme ele vai chegando próximo a essas regiões. E quando aparece fluxo de candles, ou seja, candles da mesma cor, a tendência é romper. E a gente tem que analisar outras questões também, mas basicamente é isso. A gente marca nossas regiões de suporte e resistência. Estou fazendo várias marcações aqui, mas não é preciso marcar tanto, até porque quando a gente coloca um time frame mais curto, que é o tempo que a gente vai operar, a gente vê que o preço ele vai ficar bem longe dessas regiões. Tá? Ele vai ficar bem longe mesmo, porque a gente está no gráfico de 1 hora. Né? Então a gente faz essas marcações normais, né? Porém, lembrando, eu fiz aqui no cor branca, né? Você pode escolher a cor que você acha mais interessante. Aqui também fiz algumas linhas de tendência, tá vendo? As linhas de tendência. Olha como que as ondas de Elliott é legal. Rompimento, pós-rompimento, estrala. Ó. É bem interessante. Eu vou explicar isso aqui numa hora bem específica. Bom, marquei aqui basicamente algumas regiões. E depois a gente vai reduzir nosso time frame para a gente fazer marcações em outra coloração. Tá? Então, é provável que o preço aqui toca que volte a subir. Né? Aqui tem uma confluência, que é essa linha de tendência aqui. Né? A gente, claro que tem que observar a força dessa tendência. E aqui ainda tem uma região de suporte. Né? Mas vamos lá. Agora nós podemos colocar aqui nosso gráfico de 15 minutos. E a gente vai ver que o preço ficou realmente longinho aí, né? Tá tendo um fluxo de candle, né? Pode ser que rompa. Aqui a gente pode marcar com outras cores agora, tá? Essas marcações aqui podem ser com cores diferentes, né? Pega aqui uma linha horizontal, então pode mudar a coloração dela, né? Os preços que estão mais próximos aqui, mais próximo do preço. Tá? Vem aqui, você pode mudar a cor. Vamos colocar aqui essas marcações em amarelo, que são regiões que estão mais próximas do preço. Tá? Pode levar tão a sério essa questão de marcações de colorações, só que você pode mudar, colocar essas cores diferentes, assim, justamente como que eu estou fazendo, para você identificar onde que é uma marcação que você fez de topos e fundos mais longos, mais curtos, né? Maximizar os gráficos aqui para a gente ver que a gente colocou os preços aqui em M15 em amarelo, tá? Ajuda a gente a identificar as marcações que a gente fez aqui, tá? Mas não precisa se ater tanto a essa coloração, né? Não há necessidade de se atentar tanto, é mais para você identificar mesmo. E aqui a gente pode colocar um gráfico de 5 minutos, que geralmente é o gráfico que a gente opera, que a gente vê bastante oscilação. Você vê que o preço ele ficou longe, né? E a gente faz novas marcações aqui nos topos e fundos mais próximos do preço. Tá bom? Antes de qualquer tipo de operação, é importante a gente ver as notícias, né? Para a gente ver o que realmente está acontecendo, porque às vezes você começa a fazer uma operação aqui sem se dar conta do que está acontecendo lá fora e começa a dar aquelas violinadas, né? Que é aqueles grafos, aquelas esticadas de uma vez, assim, você não sabe o que está acontecendo. Então, a gente já tem uma certa experiência, a gente bate o olho e sabe por que o gráfico está... Quando o gráfico está daquela forma que a gente sabe que está tendo notícia, né? A gente nem entra.
Então a gente fez marcações diferentes aqui só para distinguir, né? Que time frame mais longo, né, tipo 1 hora, o amarelo em 15 e tal. E é uma média, eu gosto de fazer marcações assim, tá? Então como que a gente leva a nossa, em consideração a nossa tendência? Ó? Eu sempre gosto de colocar aqui algumas médias móveis que ajudam o operacional, né? Como que funcionam essas médias? Você pode usar uma média simples, né? Pode usar uma média simples aqui de 9 e uma de 20. São as médias mais usadas, né? Porque elas realmente determinam, elas fazem a contagem, né, dos últimos candles aí. Então se você pega essa média aqui de 9, eu gosto de colocar ela rosinha, mas você pode pôr a cor que você quiser. A média de 9 é uma tendência rápida, ela mostra o sinal para onde a contagem dos últimos 9 candles, né? É uma média simples, tá? Média simples. A 20, a média de 20, eu costumo colocar ela uma média exponencial. A diferença da média simples e a média exponencial é que a média exponencial ela leva em consideração os preços mais recentes, né? Então é uma média também, porém é uma média exponencial. Tá? É só colocar aqui, ó, EMA, né? Média exponencial. E como que funciona o operacional aqui? As médias elas auxiliam a gente. Período 9, tá certo? É outro período 20. Tá certo. Então vamos lá. Como que funciona? A gente percebe que o preço ele começou a mostrar pavio aqui para baixo, né? Aqui tem uma região de confluência e aqui tem uma resistência. Então a gente tem chance do preço começar a voltar a subir, né? Tá meio bagunçado, né? Não tá bem definida a direção. Então não é interessante operar quando a gente vê essa falta de definição. Mas aqui você vê que tocou, subiu, a probabilidade de tocar aqui também subir é grande. Né? A gente trabalha com probabilidade, né? Se aqui a gente tem uma região de suporte e aqui tem uma confluência passando, então o preço ele vai ter probabilidades maiores de subir, ok? Então essa é a visão que a gente tem aí. Mas a gente tem que notar que as médias elas estão para baixo, né? A média de 9 e a média de 20 elas estão para baixo. Então a gente é bom esperar uma reação no preço. Eu deixo sempre esse setup aqui salvo, porque essas médias ajudam muito. Ó. Não vou fazer mais marcações. Vou colocar só no outro ativo que seja para a gente ver se tem alguma oportunidade. Esse horário não está legal. Não está legal. Aqui também tem uma região de suporte. É bem provável que o preço comece a subir. Interessante quando essa média de 9 começa a cruzar com essa de 20, né? Para cima ou para baixo, indicando força na tendência, né? É mais para vocês verem como funciona a marcação, as marcações que a gente faz, né? Pode reparar que os cruzamentos de média móvel são bem assertivos. Ó. Aqui quando cruzou aqui essa média de 9 com a de 20, olha o que aconteceu. Principalmente quando acontece acima de uma região de suporte. Ó. Aqui tem uma região de suporte, né? O preço aqui, a média de 9 cruzou com a de 20. Olha o que aconteceu, o preço foi para lá em cima. E ao contrário também acontece, viu? Ao contrário também acontece. Ó. Aqui cruzou aqui para baixo, o preço despencou, né? Sempre a favor da tendência, obviamente que vai ser mais assertivo. Olha aqui também, ó, maravilha. Tem uma região de suporte, né? As médias, eu gosto sempre de marcar essa região de caixote aqui, que é mais interessante. Ó, região de caixote aqui, né? A média cruzou e o preço disparou para cima. Então as médias móveis ajudam bastante no operacional, para quem tem dificuldade de fazer marcações. Mas é muito importante fazer essas marcações em time frames mais longos, aí, de 1 hora, 15 minutos, para a gente ver a ação dos preços, né? O price action mesmo. Beleza? É as dicas aí que eu tinha para dar para vocês. Não vou fazer nenhuma operação aqui, até porque não estou sinalizando. Talvez se romper essa região aqui, talvez dá para fazer uma entrada aqui de compra, né? Mas principalmente por causa desses pavios aqui para baixo, né? Indicando força compradora. Mas é basicamente isso aí, as marcações. Beleza?